Olá pessoal, Éder Leal aqui. Vamos então para mais um vídeo no meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as operações que eu faço no mini índice, sempre explicando o motivo das minhas entradas, mostro o relatório de performance e por último eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje, um dia que eu hesitei no início do mercado, ali nas primeiras barras do mercado, não peguei um movimento de alta ali no início do dia, que seria o normal de fazer, e isso acabou comprometendo o meu resultado do dia, tá? Hoje, terça-feira, 27 de maio de 2025, eu já vou mostrar no gráfico aqui o que eu estava esperando do dia. O último movimento de ontem foi um equilíbrio nessa região aqui a partir da metade da tarde e ele se consolidou como um mercado equilibrado. Tá? Vocês lembram que ontem eu estava falando que eu esperava um movimento de alta pelo contexto do diário, tá? Os gráficos do diário eu esperava um contexto de alta para ontem. Porém, ontem ficou equilibrado e hoje, claro, mantém aquela ideia do movimento de alta. Isso aí não mudou, tá? Eu continuo pensando no movimento de alta. Porém, a abertura do mercado já aconteceu em gap, já superando a máxima do dia anterior, já superando uma região que era de resistência de dias para trás. E a gente não pode esquecer que um gap nada mais é do que uma barra. Tem aqui nesse espaço, só que não quando o mercado estava aberto, então por isso que não aparece a barra no gráfico. E mais essa aqui, então, um movimento bastante esticado e longe das médias, tá? E esse afastamento das médias fez com que eu não entrasse na primeira barra e seria um movimento natural de eu fazer, tá? Talvez se a gente fechasse um pouco menor aqui ou antes ainda da máxima do dia anterior e depois tivesse mais uma barra, eu entraria. Então, quando eu estava lendo aqui o mercado, eu pensei o seguinte: com uma barra desse tamanho, com esse movimento todo, afastamento da média, eu considerava normal algum tipo de correção logo após a barra número 1, e aí eu entraria quando tivesse o rompimento dessa correção, um micro pivô. Estava esperando isso para o mercado. Então, como eu estava esperando uma pequena correção, eu acabei hesitando na leitura que eu estava vendo, que a barra 2 estava próximo de fechar, mostrando compradores comprando acima e que eu poderia ter entrado ali em mercado. E aí, como eu hesitei para poder entrar, eu acabei vendo depois o mercado entrando numa tendência de alta, né, num canal ali de alta, num micro canal de alta. E aí, claro, eu não tinha mais como entrar no mercado, porque eu estava esperando uma correção e essa correção não veio, tá? Então, quando a gente está analisando o mercado, eu principalmente, que opero nos 5 minutos, a gente tem 5 minutos para poder pensar ali em quais tipos de operação podem acontecer, qual é o movimento do mercado que está acontecendo, como você vai estruturar uma operação. Então, no fechamento da barra 1, eu estava esperando uma correção e ela não veio. Quando estava fechando a barra 2, eu já deveria ter analisado ele como compradores comprando acima e ter pensado em estruturar uma operação de compra ali de rompimento. É um desequilíbrio muito forte, tá? Que ficou bem claro depois. E eu acabei não fazendo, fiquei esperando essa correção. E essa hesitação realmente acabou atrapalhando muito o resultado do dia. Que depois, nitidamente, dá para ver que o mercado está em um desequilíbrio muito forte. E após isso, eu fiquei aguardando então uma correção. E essa correção poderia ser só uma pausa, nem que fosse, uma barra interna, uma barra doji, alguma coisa desse tipo, ou vindo abaixo de barras, que seria melhor ainda. Porque a minha ideia era o quê? Após o movimento de alta, num desequilíbrio muito forte, o que tivesse de correção ali, a primeira correção, era mais natural que aparecessem novos compradores, levando o preço a uma nova máxima, do que reverter em um movimento aí de A, né, que é o contrário do V. Então eu acho que seria mais provável que seguisse acima do que de fato ele fazer esse movimento aqui e voltar todo para baixo, tá? E esse aqui é um movimento de menor probabilidade. Então, quando eu vi essa barra número 8, uma barra interna, bastante sombra, né? É um doji, uma barra com um pequeno corpo, eu fiz uma compra, sabendo do risco, fiz uma compra aqui com 5 contratos, onde eu buscava 260 pontos de alvo para 515 pontos de stop. Eu sabia do risco dela, sabia que ela não era tão boa a probabilidade do que seria se ele viesse abaixo de barra, mas eu fiz a compra ali porque eu estava esperando que os compradores ainda fossem manter essa força que estava tendo desde a primeira barra do dia. Veja que desde a barra número 1, sinais de força, pouca sombra e já compradora, pouca sombra e compradora. As últimas fechando próximo da máxima. Essa até deixou uma sombra, mas ainda assim uma barra grande, né, compradora. Então eu esperava de fato que ele viesse aqui compradores, não apareceram. Fechou a barra número 9, eu não tenho que sair do trade, porque eu acho que ainda tem grande possibilidade de fazer uma nova máxima. Depois disso vem a barra número 10, e aí a barra número 10 sim, já muda o ciclo. E antes nós estávamos em um desequilíbrio muito forte,
e eu estava comprando em uma transição para forte, né, achando que tinha perdido um pouco da força, mas ainda tinha força, agora a partir da barra número 10 eu já mudou o ciclo novamente e agora é um desequilíbrio fraco. O desequilíbrio fraco tem outra característica. Ele tem uma característica que ele ainda mantém a tendência, ele poderia ir buscar a máxima do dia. Essa seria o projetado desse setup, desse tipo de operação que eu faço, tá? Então, como ele já mudou o ciclo, eu opto por abandonar o trade, já aqui na barra número 11, depois do fechamento da 10, abandonei antes de chegar no meu stop. Veja que o meu stop era 515 e eu abandonei ele com, deixa eu só ver aqui, eu já confirmo, 395 pontos. E aí depois disso eu vejo a barra número 12, uma barra interna, e a 13, uma ótima barra de sinal para o ciclo de desequilíbrio fraco comprador. Por mais que eu tenha aqui sequência de barras vendedoras, veja que eu tenho a barra número 11 e a barra número 12, dois dojis, estão mostrando que eu ainda tenho uma boa pressão compradora. Então eu faço a compra da barra número 13, esperando que ela fosse buscar uma nova máxima do dia, tá? Então, setup normal aqui de desequilíbrio fraco, tá? Então, eu estava buscando agora 260 pontos de alvo para 515 de stop de novo. E aí depois disso eu vejo a barra número 14 revertendo, não saio da operação, acho que ainda fazia sentido manter. A 15 até foi abaixo, mas fechou como um doji, então eu poderia ter continuado no trade. A 16 indo ao meu favor, mantenho o trade também. A 17 indo contra, mas também nada demais, então posso manter o trade. E aí a 18 já fechou aqui abaixo, tá? Então agora aqui, na 19, quando ele veio abaixo dela, eu optei por sair, mas aqui eu não esperei a barra fechar. Esse foi o erro, porque eu já tinha até comentado há dias atrás aqui que eu mudaria a maneira que eu faço a minha saída antecipada, aguardando a barra fechar. Aqui eu já vi ela vindo aqui abaixo, eu acabei saindo, porque eu já tinha desistido do trade, né? E aí foi um erro que eu acho que foi influenciado pela hesitação de não comprar a barra número 2, tá? Foi um erro cometido aqui. E aí depois disso, o mercado até chegou a ir abaixo da 19, mas não teria chegado no meu stop, e só teria atingido o meu stop na barra número 23. Ou seja, de qualquer forma, eu levaria o stop dela, tá? E também imagino que se eu tivesse comprado a barra número 2, eu sairia no alvo aqui na primeira, e teria comprado a barra número 13, e sairia no stop. Então, muito provavelmente hoje seria um dia que eu fecharia no 0 a 0. Porém, como eu não comprei a barra número 2, fiz a compra da barra número 9 lá, que era de menor probabilidade, ou melhor, até tinha uma boa probabilidade, mas era mais arriscada, eu acabei fechando o dia no negativo. Depois disso a gente vê que o mercado até foi onde seria o alvo aqui da compra da barra número 13, mas não fez uma nova máxima, né? E agora o mercado voltou tudo, ou seja, agora é nitidamente um equilíbrio. Fica muito claro de perceber que isso aqui tudo é um equilíbrio agora. Eu tenho aqui, ó, topos, né? Confirmação de topo, confirmação de fundo, ou seja, equilíbrio. O preço vai ficar trabalhando aqui por enquanto, mas não está saindo desse range aqui, ó, de preço. Tanto compradores quanto vendedores acham que nessa região aqui o preço está justo no dia e acaba não saindo daqui. Ao menos por enquanto, tá? Vamos lá em negociação, relatório de performance. Na conta simulador aqui eu não tenho nada. E na conta 144 que eu sempre mostro para vocês, fecho agora aqui, menos R$ 745,05 no dia de hoje, tá? Então eu tenho aqui dois stops, ó, um de 395 pontos e um de 345 pontos, tá? A primeira operação só andou 20 pontos a meu favor, quase nada. A segunda chegou a andar 110, que era quase a metade da operação, tá? Mas não foi bom. Eu vou botar aqui, ó, nos gráficos, gráfico de patrimônio, ó, veja que o dia não foi bom. Eu praticamente não fiquei positivo no dia de hoje. E é aquilo que eu falo, né, pessoal? A gente não pode ter ego aqui no trade. A gente, como o day trader, a gente tem que fazer as operações que estão no nosso operacional, seguir com a coerência da nossa leitura e de execução daquilo que a gente sempre faz, sem fugir, não tentar fazer algo só hoje diferente, tá? Sem ego para poder fechar o dia negativo caso tenha que fechar, independente se a gente tem canal no YouTube, independente se a gente está 50 dias ganhando seguido, não podemos ter ego. O dia que deu errado, que deu os stops, temos que aceitar o stop, encerrar o dia assim e se preparar para o próximo dia, voltar com a cabeça limpa, fazer tudo de novo de acordo com o nosso operacional e esperar um resultado melhor. Certo, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia.
você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar um like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar essa jornada aí todos os dias com vídeos que eu faço mostrando o meu operacional. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.